Quando a obra não dá lucro, dificilmente o problema foi a obra. A obra não dá lucro geralmente por falta de um orçamento mal feito, por falta de experiência de fazer o orçamento, por falta de colocar aquilo que precisa ser colocado no orçamento. A questão é que o prejuízo começa antes da obra acontecer. Quando você vai fazer o orçamento, se você não souber colocar as coisas certas, se você não souber calcular aquilo que realmente precisa ser calculado, todas as despesas e todos os custos, o prejuízo da obra já começa nesse ponto. Uma coisa que você precisa ter em mente é que orçamento não é chute, o orçamento não pode ser feito de qualquer jeito. Você não pode fazer um orçamento porque fulano faz desse jeito. Você não pode fazer um orçamento baseado em metro quadrado. Você não pode fazer um orçamento baseado em uma planilha ou um rabisco de papel. Quando um pedreiro ou um empreiteiro, um construtor que está em início de carreira, ele toma prejuízo na obra, é porque ele faz esse tipo de orçamento. O orçamento da obra ele precisa ter um levantamento preciso, precisa constar nele tudo aquilo que vai ser gasto, todos os custos, todas as despesas da obra. A primeira coisa que a gente vai falar no orçamento de obra é dos materiais. E a gente precisa ter em mente o seguinte, tem material que já vem fragmentado e tem material que vem composto. Como assim? Por exemplo, concreto. Você não faz um cálculo de concreto baseando o preço em cima do concreto, a menos que você tenha contratado uma empresa especializada, que você tenha comprado o concreto pronto. Caso contrário, se esse concreto ele vai ser feito dentro da obra, você precisa fragmentar, você precisa especificar. O concreto ele vem em brita, vem em areia, vem em cimento, você precisa colocar isso na ponta do lápis. Porque se você for basear por concreto, das duas, uma vai ficar muito caro, porque você vai comparar com o concreto usinado, que já vem pronto, ou ele vai ficar muito barato, porque você não vai ter os valores exatos de cada item do concreto. E por que eu estou tocando no item de materiais? Porque se você quer ganhar mais, você quer ter um lucro a mais, você tem que vender também os materiais da obra. Mas eu não tenho a loja de material de construção. Não tem problema, você pode comprar, você negocia com a loja de material de construção e por você comprar quantidades maiores, que você vai comprar com frequência por estar tocando mais obras, então você consegue um desconto a mais em cima desses materiais. E você pode pegar esse desconto como parte do seu lucro e atravessando esse valor para o teu cliente. É errado? De forma alguma. O teu cliente não compraria nessa loja pelo valor X. Se você teve um desconto por mérito seu, esse desconto ele vem como lucro para você. Porém, para você conseguir ter esse desconto de forma que vai te trazer lucro, você precisa de organização. E a primeira coisa que você precisa organizar é saber exatamente quais materiais que você vai usar, quantos desses materiais você está usando. Tendo isso em mão, você sabe o quantitativo e você consegue ir até o teu fornecedor e negociar com ele um preço melhor. Isso vai aumentar o teu lucro, isso traz mais dinheiro para o teu bolso. E sim, isso também faz parte do teu orçamento. Você precisa ter isso em mente. Como que eu vou fazer a minha negociação para ter um orçamento onde eu vou conseguir aumentar o lucro da minha empresa? Então quer dizer, você vai ter lucro sobre a execução da obra e você tem o lucro também oferecendo material para o teu cliente, que é o chamado a empreitada global. O próximo ponto que você precisa ter atenção no teu orçamento e uma atenção grande é na parte da mão de obra. Na maioria das vezes, por falta de experiência, por falta de informação, costuma fazer o seguinte, pega o valor da diária dele, pega o valor da diária do pedreiro, do servente, da equipe que trabalha com ele, multiplica pelo tempo trabalhado, costuma jogar uma gordurinha ali que ele chama de lucro, uma porcentagem, e acha que parou por aí. Mas não. A mão de obra tem alguns valores embutidos que se você não levar em conta, pode vir te dar prejuízo no futuro e prejuízo muito grande. E quais que são esses valores? Você vai ter os encargos, que são os impostos que você precisa recolher pelos seus funcionários. Você vai ter as provisões, que são os acertos de contas. Você vai ter folga, você vai ter feriado, tem vale transporte, vale alimentação, cesta básica, auxílio paternidade ou auxílio maternidade, porque nada impede você ter uma mulher trabalhando contigo. Tem folga durante casamento. Isso tudo você precisa de prever, que são as chamadas provisões. São valores que você recolhe
para amanhã você não precisar tirar do seu bolso ou tirar do caixa da empresa para acertar com o seu funcionário. Exemplo, depois de um ano você precisa pagar férias para o seu funcionário. Todo final de ano você tem 13º. Isso tudo são valores que estão inclusos na mão de obra. Isso tudo são valores que a maioria desconsidera. Mas você pode argumentar o seguinte: olha, mas eu não tenho funcionário fichado no meu nome. Ok, tudo bem. Você não vai ter esses valores para recolher agora. Porém, você tem uma preocupação a mais. Se amanhã esse funcionário seu procurar a Justiça do Trabalho, você vai ter que pagar todos esses encargos acompanhados de multas. Então é necessário que você já tenha essas provisões, mesmo que você opte por não assinar a carteira deles, o que não é recomendável. Porque quando você assina a carteira vai te economizar muita dor de cabeça no futuro. E acredita, pode acontecer sim de um funcionário te levar na justiça e dizer: olha, eu trabalhei tanto tempo, eu tenho meus direitos e eu quero receber. E é mais fácil para ele provar que trabalhou do que para você provar que não trabalhou. Vai trazer uma dor de cabeça absurda para você. Então, a mão de obra é um dos fatores mais perigosos que tem em orçamento quando você não conta com isso. O próximo passo que você vai ter que colocar no teu orçamento são as despesas fixas. O que são despesas fixas? São essas despesas mensais que você tem sempre, mesmo não trabalhando, mesmo não produzindo, você precisa pagar. Por exemplo, contador, internet, aluguel, isso tudo é despesa fixa, isso tudo é despesa que você precisa pagar mesmo não produzindo. Então essas despesas também precisam entrar na obra. O próximo passo são as despesas variáveis, que são as despesas que você só vai ter ao trabalhar. São despesas que você só vai ter produzindo. Então quer dizer, se eu trabalho, se eu produzo, eu tenho. Se eu não trabalho, eu não produzo, eu não vou ter gastos. São despesas do tipo deslocamento, combustível, pedágio, alimentação, EPI, ferramenta, aluguel de ferramenta. Isso tudo são despesas variáveis. São despesas que você só vai ter ao executar a obra. E ao fazer o orçamento de obra, você já tem uma previsão se vai ter essas despesas ou não. Isso você precisa ter em mente. A obra precisa pagar a manutenção da tua empresa. A obra precisa pagar a administração da tua empresa, que são as despesas fixas e variáveis. Próximo passo muito importante que a maioria de quem está começando não coloca no orçamento é o lucro da obra. E não é um lucro do tipo, se sobrou, tem o lucro. Isso não é lucro, isso aí é contar com o acaso. O lucro é você determinar o valor da obra é X e eu quero tanto por cento de lucro em cima da obra. Outra coisa precisa ficar muito claro, que o lucro da obra não é seu salário. O lucro da obra é lucro da empresa. O seu salário, o seu prolabore, é um gasto fixo. Ele precisa estar contando no orçamento junto com os gastos dos funcionários. O lucro da obra, ele é a parte. É com o lucro da obra que você vai ver a margem que você tem para trabalhar, se você pode dar desconto ou não, no lucro da obra que você vai usar para investir na empresa, comprar equipamento novo. Do lucro da obra você consegue investir para a empresa crescer mais. E o lucro da obra ele vai para o teu capital de giro, ele vai para uma reserva de emergência, ele vai para uma distribuição de lucro de tempos em tempos. Então o lucro ele precisa ser pensado dessa forma. Eu quero X% de lucro para essa obra. Parece ser muito complexo, parece ser muita informação, parece ser difícil de manter isso. E pode ser realmente se você tentar fazer com papel e caneta. Se você for para sentar e rabiscar números ali, com certeza vai ser mais difícil. Mas a partir do momento que você tem um aplicativo e um sistema para fazer isso, te facilita muito. E é esse aplicativo, esse sistema que eu vou te mostrar agora. É o que eu uso para fazer os orçamentos das minhas obras e é o que eu uso para trabalhar para ganhar muito tempo. E principalmente para eu ter lucro no final da obra e não ter prejuízo. Com esse sistema, com esse aplicativo, eu consigo prever o que pode vir a acontecer na obra e assim eu consigo saber uma estratégia para evitar prejuízo lá na frente. Eu vou fazer um preenchimento prático para você entender aba a aba como que esse aplicativo funciona. Na primeira aba aqui então você vai colocar os dados da sua empresa. Construtora Silva. Coloca o CNPJ da sua construtora, 10 111 250
/1000 contra traço 63. O telefone da tua construtora 999639999. O e-mail da sua construtora, construtorasilva@gmail.com. O endereço, Rua A, bairro Centro, número 1000, cidade Belo Horizonte, estado Minas Gerais. A primeira parte está preenchida, simples assim. Vamos para a segunda aba agora, que é a aba do cliente. Você vai colocar os dados do seu cliente. Vamos colocar aqui o Márcio Nogueira. Márcio Nogueira é o seu cliente. Você pode colocar o CPF dele se tiver, se não tiver, você deixa em branco, ou o CNPJ, CPF 000.111.222-33. O nome do responsável técnico pela obra, vai ser o Márcio mesmo? Ok, ele que é o responsável para tomar conta da obra. O endereço vai ser na rua 23 do bairro de Baixo, número 123, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ok, você já tem os seus dados, já tem os dados do cliente, agora a gente vai para os dados do projeto. O projeto vai ser a construção de um muro. Vai ser uma obra privada ou vai ser uma obra pública? Vai ser uma obra privada. Então mantenha aqui. Se por acaso fosse uma obra pública, iria abrir aqui um campo de modalidade de licitação, que você iria escolher concorrência, tomada de preço, convite, pregão, leilão e assim por diante. Mas vamos considerar que seja uma obra privada. Qual que é o prazo da obra? Ela vai gastar aí 60 dias para ser concluída. E você vai perceber que vai sendo preenchido e fazendo o cálculo automaticamente. Próximo passo, agora a gente vai para o serviço. Qual que é o serviço que vai ser executado? Vamos considerar que esse muro vai ser executado em duas etapas. Primeiro, a fundação, em metro cúbico, 6 metros cúbicos. Eu clico em adicionar e aqui embaixo eu começo a colocar os materiais que eu vou usar. Vou precisar de areia, unidade vai ser metro cúbico também. Eu vou gastar 3 metros cúbicos de areia e eu compro essa areia por R$ 170, mas já adicionou para mim o valor da areia. Vou precisar também de brita 1, também vai ser metro cúbico. Vou precisar de 2 metros cúbicos de brita e a brita sai para mim por R$ 200. Adicionei. Próximo material que vou precisar é cimento. Unidade, ok, é só manter. Vou precisar de 50 sacos de cimento e eu compro ele a R$ 35. Adicionei. Próximo passo agora que eu vou precisar são ferragens, barras de ferro. Vou precisar de barra de ferro de 12,5 milímetros e aqui entra um detalhe que esse aplicativo ajuda demais a vida da gente. Em alguns casos, quando a gente vai trabalhar com obra de licitação ou em alguns projetos, a barra de ferro ela não vem por unidade, igual a gente tem o costume de fazer o cálculo na obra. Ela vem por quilos, assim como um perfil enrijecido, o telhado de zinco também, telhado metálico, ele também é por quilo. Então, para evitar da gente ficar procurando, pesquisando na internet qual que é o peso, fazendo a conversão, o aplicativo já tem aqui embaixo um conversor que vai fazer essas conversões de várias coisas diferentes. Por exemplo, metro quadrado por metro cúbico. Eu preciso fazer o cálculo de concreto para uma laje e eu tenho pressa para fazer, eu não sei como fazer direito. Eu coloco qual que é a metragem quadrada da laje. É 127 metros quadrados. Qual que é a espessura? Vai ser uma laje de 10 centímetros. Pronto, eu já tenho aqui 12 metros, 73 cúbicos de concreto. Vamos supor que fosse uma laje de 12 centímetros, 15 metros, 24. Então é um cálculo automático. Outra coisa que é interessante, que vai servir muito para a gente aqui, barra de ferro. No exemplo do muro, eu vou precisar de 297 quilos de barras de ferro, coloco 297, da barra de ferro de 12,5 e eu ponho aqui e o aplicativo faz a conta para mim automático, quer dizer, eu vou precisar de 25,7 barras de ferro. Vou arredondar para cima, 26 barras de ferro, eu volto lá no serviço e eu vou colocar aqui, barra de ferro 12,5 milímetros, unidade ok, quantidade 26 barras de ferro,
Aí eu compro a barra de ferro de 12,5 por R$ 67. Vou adicionar. A outra coisa que eu vou precisar é de barra de ferro de 10 milímetros. Eu vou precisar de 186 quilos de barra de ferro. Eu venho aqui no conversor novamente, coloco 186 quilos, vou escolher 10 milímetros, ok, e já fez o cálculo. Eu vou precisar de 25,1 barra de ferro. Vou arredondar para cima novamente, então eu preciso de 26 barras de ferro. Volta em serviço, material, barra de ferro 10 milímetros, unidade sim, quantidade 26 barras. A de 10 milímetros eu consigo comprar ela por R$ 56,90. Adicionar, ok. Agora eu vou precisar de 250 quilos de barra de ferro de 5,0. Volto no conversor, a mesma coisa, barra de ferro 250, procuro a 5,0, está aqui, então vão ser 135,3 barras de ferro. Vou arredondar para cima, 136. Volto aqui no material, barra de ferro de 5,0, unidade sim, quantidade 136 barras, a 5,0 eu consigo ela por R$ 22. E adicionar, ok? Agora a gente já vai para o próximo serviço. Aqui a fundação já está toda calculada, então eu vou gastar R$ 8.873,40 em materiais para fundação. Agora eu vou adicionar o próximo serviço, que é a construção do muro. Vou simplesmente colocar muro, metro quadrado, ok. Quantidade, quantos metros quadrados? Vamos considerar que esse muro tem aí 2 metros de altura por 6, então quer dizer que são 12 metros quadrados. Adicionar. Serviço, beleza, vou lá embaixo, que apareceu lá embaixo o meu muro. Material, bloco 010. Unidades, ok, eu vou precisar de 300 blocos. Qual que é o valor do bloco 010? Eu consigo ele por R$ 2,90. Adicionar. Vou precisar também de areia para fazer o assentamento da massa. Unidade, não, metro cúbico. Aqui eu vou precisar só de meio metro de areia. Areia eu consigo a 170. Adiciono. Vou precisar também de cimento. Unidades, ok. Vou precisar de 10 sacos de cimento a R$ 33. E adiciono. Ok, agora eu já tenho o material todo calculado, então eu vou para mão de obra. Mão de obra eu vou precisar de um pedreiro. O salário do pedreiro eu vou considerar 3.500. E eu pago aí 78% de adicionais. Coloque em adicionar mão de obra, e já apareceu aqui embaixo para mim. O valor da diária do pedreiro, o custo total dele para a obra. Vou adicionar agora mais um funcionário, vou adicionar o servente. Um servente, ok. O valor do salário do servente é 2.000 e eu também pago ali 78% de encargos. Adicionei, pronto, eu já tenho a mão de obra total da obra, eu tenho o valor, o custo diário da mão de obra. Próximo passo, eu vou para despesas fixas. Administração, eu gasto R$ 600 por mês de administração. Aluguel eu não gasto nada, não tenho nada alugado. Energia também não. Internet eu preciso de R$ 130 para internet. E eu pago 650 para o meu contador por mês. Eu já tenho aqui 2.760 de despesas fixas. Agora eu vou para as despesas variáveis. Transporte, eu preciso deslocar do meu lugar até a obra. Então vamos supor que eu gaste aí R$ 1.000 por mês de combustível, pedágio e tudo. Alimentação eu não tenho gastos porque eu levo de casa. EPI, vamos considerar que eu vou gastar R$ 350 de EPI. E imprevistos eu vou deixar 5% de imprevisto. Agora eu preciso colocar a margem de lucro do serviço. Eu vou considerar uma margem de lucro de 20%, que é uma margem saudável para mim. Se eu colocar uma margem baixa, o próprio aplicativo vai me mostrar, olha, isso é uma margem baixa. Isso pode ser que você tenha prejuízo mais à frente. Então eu vou considerar uma margem de lucro de 20%. E aqui eu tenho o resultado do orçamento completo. Eu tenho custo direto de materiais e mão de obra para executar a obra de R$ 36.858.040.
tenho custos indiretos de despesa fixa e despesa variável de R$ 4.177,50. Eu tenho o custo diário da obra de R$ 683,93. Eu tenho um lucro estimado de R$ 8.207,18 e o valor total da obra para eu construir esse muro com material, com mão de obra e tudo, sai por R$ 49.243,08. E eu posso clicar aqui embaixo em gerar um PDF. Aqui eu tenho o prazo de validade da proposta, que eu gosto de deixar 30 dias de prazo de validade. Eu vou clicar para gerar um orçamento. Pronto, agora eu já tenho um orçamento salvo em PDF, que eu posso enviar para o meu cliente com todos os dados, tudo certinho. Tenho aqui os dados da empresa, o nome da construtora, CNPJ, endereço, igual eu preenchi lá na primeira aba, os dados do meu cliente, tudo certinho, os dados da obra, os serviços e materiais, tudo detalhado direitinho, o quanto que vai gastar, o valor unitário, o valor total. Na parte da mão de obra eu tenho os funcionários, a quantidade de funcionário, o salário base de cada um, o quanto eu tenho de encargos para cada um, o valor total, o resumo financeiro geral da obra com o valor final de venda, que seria o valor final da obra. É um orçamento completo para você enviar para o seu cliente ou para você levar pessoalmente para o seu cliente e explicar passo a passo para ele. E depois de entender qual que é o passo a passo para você fazer um orçamento de obra da maneira correta, depois de você ter conhecido esse aplicativo, o próximo passo agora é você baixar esse aplicativo no teu celular ou no teu computador. E o melhor de tudo, você consegue baixar esse aplicativo no teu celular pelo preço de uma pizza. Cara, é meia diária de um pedreiro. Ele custa só R$ 97,00. É pagamento único. Você paga uma vez e vai usar ele pro resto da vida. R$ 97,00 para você mudar a forma de você apresentar um orçamento para o teu cliente, a forma de você ter lucro maior na tua obra e principalmente parar de tomar prejuízo. Parar de enfiar os pés pelas mãos. É apenas R$ 97,00 para um uso ilimitado e vitalício para o resto da vida. Baixou no teu celular aí, teu computador, é para o resto da vida. Você não vai ter mais dor de cabeça para fazer o teu orçamento. Então clica agora nesse botão aí, enquanto está disponível, e baixa o teu aplicativo.